Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e eu quero contar uma história aqui pra vocês. Imagine que um dia um cientista decide lançar um livro explicando tudo o que sabemos sobre o universo. O livro vai falar sobre conceitos muito simples como tempo e espaço, relatividade geral e mecânica quântica. Não parece um livro com um potencial de vendas muito grande, na verdade? Será que venderia pelo menos uns 1000 exemplares? 2000? Né? Até porque só cientista queria comprar, né? I thought this is gonna be really difficult. But I just decided we'd made a substantial commitment to it, and by God, we were gonna do this book. Nem se eu te falar que esse livro vendeu 25 milhões de cópias e inclusive entrou no Guinness depois de ficar meses nas listas dos mais vendidos. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o livro Uma Breve História do Tempo, escrito por Stephen Hawking. Um físico que alguns consideram estar no mesmo patamar que Isaac Newton e Albert Einstein. Tão importante quanto a genialidade do Stephen Hawking foi o esforço enorme que ele fez para transformar a ciência, com todos os seus cálculos, teorias complicadas e tudo mais, em algo acessível para todo mundo. Sim, ele deixou sua marca na história da física, só que um dos seus grandes méritos foi transformar toda aquela linguagem complicada da física em algo acessível para qualquer pessoa no planeta. Então, pessoal, se possível, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Estamos voltando com tudo, porque chegou a hora de mostrar a incrível história de superação de Stephen Hawking. Então vamos começar a nossa história de uma maneira inusitada, com uma coincidência. Porque tem algumas coincidências que são meio engraçadas, né? Por exemplo, o Galileu Galilei, um físico italiano que revolucionou a ciência, morreu em 8 de janeiro de 1642. E exatamente 300 anos depois, em 1942, nasceu em Oxford, na Inglaterra, o primeiro filho do casal Frank e Isabel. E ninguém desconfiava que esse bebê chamado Stephen William Hawking iria se tornar um físico tão famoso e tão importante quanto o próprio Galileu. Mas a vida da família Hawking não era nada fácil. Eles não nadavam no dinheiro, e isso piorou muito com o nascimento de mais duas filhas, Philippa e Mary. Na verdade, eles não eram os únicos com problemas financeiros na Inglaterra. Essa era uma situação comum porque o país vivia uma crise financeira enorme por causa da Segunda Guerra Mundial. We are the masters of our fate. Mas, apesar de tudo, tanto o pai como a mãe do Stephen tinham diplomas, né? O que era uma coisa meio rara na época. Os dois estudaram na Universidade de Oxford. Frank era médico e a Isabel estudou filosofia, política e economia. Se tem duas coisas que eles valorizavam muito, era educação e cultura. Então podemos afirmar que, obviamente, Stephen seria uma criança muito interessada nos estudos, um rapazinho brilhante, né? Desde cedo, desde o comecinho, já a criancinha lá nasceu lendo tudo. Não. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não era um aluno brilhante. The first year at school, he came, I think, third from the bottom. So I said, well, Stephen, do you really have to be as far down as that? And he said, well, a lot of other people didn't do much better. Aliás, isso parece ser algo comum entre físicos geniais, né? Quem assistiu o Nostalgia do Albert Einstein sabe bem do que eu tô falando. Mas a questão é, durante sua infância, ele deu muito trabalho na escola. Ele inclusive culpou os métodos de ensino dos professores por não conseguir aprender a ler. Com 8 anos de idade, o Stephen Hawking ainda não sabia ler. Isso só se resolveu com a mudança para a cidade de St. Albans, onde Stephen começou a estudar num colégio para garotas. Calma, eu vou explicar essa história. Esse colégio era assim para meninas, mas algumas classes aceitavam garotos mais novos. E foi ali que ele finalmente aprendeu a ler.
Aparentemente os professores eram melhores. Mas estudando só com garotas mais velhas, o Stephen ia ter dificuldade para fazer amigos da sua idade. Então ele foi matriculado em outra escola, né, onde ele ficou só um tempo, e depois de fazer 11 anos, foi para um colégio chamado Escola de St. Albans. Nessa escola, o pequeno Stephen fez várias amizades e começou a ter uma vida típica de um garoto inglês daquela época. Sabe como é que era a vida típica de um garoto inglês daquela época? Naquela época, a molecada brincava com jogos de tabuleiros, montava modelos de aviões e barcos. Era basicamente isso que eles faziam naquela época, né? Não tinha videogame nem celular, fazer o quê? Só que assim, o nosso querido Stephen continuava bem longe de ser o melhor aluno da sala, pelo simples motivo de que não se interessava pelo que lia nos livros da escola. Eu era bem parecido com o que deu errado? O que deu errado que eu não virei o Stephen Hawking? Mas isso só valia para os livros da escola, porque as refeições da família Hawking eram feitas sempre em silêncio. Todo mundo com a cara enfiada num livro. Because they are recognized to be very eccentric, highly intelligent, but still a bit odd. Ah, e nessa época o Stephen ganhou um irmão adotivo chamado Edward. Então os interesses do Stephen estavam fora da sala de aula e ele gostava mesmo de criar e construir coisas, e era nisso que ele investia mais o seu tempo. Quando ele tinha 16 anos, chegou até a montar um computador usando peças de telefones e de relógios, junto com seus amigos e seu querido professor de matemática chamado Dinkrang Tata. Esse professor ainda seria muito importante em sua vida. Então, como o Stephen Hawking era um garoto, né, que estava o tempo inteiro criando essas coisas, etc., ele ganhou o apelido de Einstein e foi se interessando cada vez mais por assuntos científicos. Foi então que ele decidiu fazer faculdade de matemática, inspirado por esse professor que montou o computador com ele. E é aí que chegamos em um impasse na vida de Stephen. Seu pai queria que ele fizesse medicina, porque ele dizia que era a área que tinha mais oportunidades profissionais, né? Além disso, ele também queria que o filho estudasse em Oxford, onde ele e a mãe tinham se formado. Só que o Stephen não queria fazer medicina de jeito nenhum. Então, os dois chegaram em um acordo. O Stephen ia para Oxford, mas não iria cursar medicina, e sim química e física. Looking back, I'm pleased. Because as things worked out, I would have made a pretty useless doctor. Então, em 1959, com 17 aninhos, o garoto fez uma prova e ganhou uma bolsa na faculdade de Oxford. Que alegria, então foi para Oxford, que maravilha, né? E aí em Oxford ele se consagrou como um gênio, conquistou o mundo e aí fez Simpsons lá, tal, fim da história do vídeo, acabou. Não foi bem assim, não. O primeiro ano de Hawking em Oxford foi extremamente infeliz. Ele não tinha muitos amigos, então se sentia muito solitário. Isso foi mudar somente no segundo ano. Ele estava determinado a se esforçar para ter amigos, porque aquilo estava fazendo muito mal para ele. Tanto que acabou entrando no time de remo da faculdade só para se enturmar. Pô, Castanhari, remo? Aqueles bracinhos dele, remo? Então, na verdade, ele não remava. Ele era um daqueles caras que ficava virado para os remadores, controlando o barco e o ritmo que os caras vão remando. E eu vou te falar que o rapaz levava jeito. Ele fazia umas manobras bem arriscadas, tanto que acabava batendo em vários barcos para ganhar corridas. Esse era o Stephen porra louca, zero medo do perigo. Some foxes can be very steady people, you see. He's rather an adventurous type. Never knew quite what he was going to do. I think he used to bring his work down with him into the boat sometimes, you know. The sort of thinking gear was going on different levels. E ó, a estratégia para ter mais amigos deu muito certo. Nessa época, ele finalmente se enturmou na faculdade, sempre trocando ideias sobre coisas que ele adorava, né? Como música clássica e ficção científica. Só que tinha outra coisa que pegava em Oxford, é que Hawking achava as matérias muito fáceis. Ele nem se preocupava em pesquisar como fazer as tarefas que ele recebia, ele simplesmente sentava e fazia. Tanto que anos depois, o Stephen admitiu que foi bem vagabundo em Oxford e estudava no máximo 1 hora por dia. I'm not proud of this lack of work. An attitude that nothing was worth making an effort for. Não é qualquer um que acha Oxford uma faculdade fácil. Stephen já demonstrando sinais de que era realmente diferenciado. We were asked to read a book called Electricity and Magnetism.
And at the end of them, there are 13 questions. I couldn't do any of them. And down came Stephen. "Ah, Hawking," I said, "how many have you managed to do then?" "I've only had time to do the first 10. So he was definitely a standout person of intellect. The question always was whether he would use that intellect to go anywhere. Mas aí, no fim do curso, chegou a hora dos exames finais. Ele queria ir para a famosa Cambridge, né, fazer doutorado em cosmologia. Mas para isso precisava de uma nota altíssima. Só que no dia da prova final, ele dormiu mal, ficou nervoso pra caramba. E isso acabou afetando sua performance. Viu, galera do Enem? Mesmo se você for Stephen Hawking, se dormir mal antes da prova, não vai adiantar nada. Quando saiu o resultado, a nota que ele tirou era um pouquinho abaixo da que ele precisava para ir para Cambridge. Por isso ele teve que fazer uma entrevista com os professores de Oxford que perguntaram quais eram os planos dele. E ele respondeu na maior cara de pau o seguinte: olha, com a nota que eu preciso, eu vou para Cambridge. Com a nota que eu tenho, eu fico aqui. Fazer o quê, né? Então, que fique claro, eu quero a nota para ir para Cambridge. Stephen Jovem era folgado, né? Ele achava que seu discurso arrogante não iria colar, né? Porque os professores sabiam que ele era um cara preguiçoso. Só que a galera na entrevista se ligou que ele era mais inteligente até mesmo que a maioria dos professores de Oxford. E por causa disso, deram para o Stephen a nota que ele precisava. Foi então que ele arrumou sua mala, foi para Cambridge, e aí sim, a sua vida mudou para sempre. Antes de começar a estudar em Cambridge, o Hawking entrou num programa para ganhar uma viagem pela faculdade e foi passar as férias no Irã. O problema é que no meio da viagem ele sofreu um pequeno acidente dentro de um ônibus. A verdade é que o motorista deu aquela freada meio brusca do nada, sabe? Em um momento que o Stephen estava distraído. Hawking foi jogado no encosto do banco da frente e acabou quebrando uma costela. Agora se liga, como Hawking não falava o idioma local, foi só 10 dias depois, quando ele chegou na Turquia, que descobriu que a freada do motorista foi por causa de um baita terremoto que deixou 12 mil mortos no Irã. E ele estava do lado do epicentro. Só que ele nem se ligou disso porque o ônibus sacudia tanto que ele nem percebeu que estava rolando um fucking terremoto. Ele escapou quase ileso do terremoto, mas o pior ainda estava por vir. Durante o processo de mudança de Oxford para Cambridge, o Stephen Hawking precisou fazer algumas consultas médicas. Isso porque no seu último ano em Oxford, ele começou a passar por umas situações estranhas. O que rolava era que, de repente, ele começava a ter dificuldades de se movimentar. Às vezes ele caía como se tivesse tropeçado e chegou até a rolar de uma escada da faculdade. Kind of bounced all the way down to the bottom. I don't know if he lost consciousness, but he lost his memory. Isso começou a afetar seus treinos de remo, que começaram a ficar mais difíceis. Teve até um dia que ele caiu andando de patins e não conseguiu levantar de jeito nenhum. Esse problema também fez com que ele perdesse a habilidade de pronunciar certas palavras. Então, quando ele foi passar o Natal com a família, seus pais o levaram para fazer um monte de exames para tentar descobrir o que tinha de errado com ele. Quando o diagnóstico saiu, ele já estudava em Cambridge. Mas antes de falar do diagnóstico, é importante mencionar que Stephen não estava curtindo o tão sonhado doutorado em Cambridge. Isso porque ele seria supervisionado pelo professor Dennis William Sciama, um dos pais da cosmologia moderna. Mas ele queria trabalhar mesmo com um astrônomo chamado Fred Hoyle. Outro problema do Steve em Cambridge foi suas habilidades matemáticas, que não eram ideais para trabalhar com a teoria da relatividade do Einstein. Então, seu doutorado estava longe de ser um sonho, mas o que Stephen não sabia é que seus problemas estavam apenas começando. Foi então que saiu o resultado dos exames médicos, e aí veio a bomba. Existem 2 pontos importantes desse diagnóstico. O primeiro é que os exames confirmaram que o Stephen Hawking era portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, ou doença do neurônio motor. Ela também é conhecida como doença de Lou Gehrig, que foi um jogador de beisebol que foi diagnosticado com essa condição. Been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. O grande problema dessa doença é que ela mata os neurônios que controlam os movimentos voluntários do corpo.
pessoa começa a sofrer rigidez e espasmos musculares e seus músculos vão encolhendo cada vez mais. Essa doença é tão cruel que, conforme ela vai se agravando, acaba afetando também a capacidade da pessoa falar, respirar e até engolir. E o principal problema é que a esclerose lateral amiotrófica não tem cura. And he told me very straight and flat that he was gradually going to lose the use of his body.